E a fala da tribuna pela defesa me impressionou muito. Quando um desembargador diz que ficou impactado pela sustentação oral feita da tribuna, algo de diferente aconteceu ali. E eu vou ser bem franco, eu vou pedir vista e se eu confirmar a existência desses vídeos que a defesa colocou, eu vou conceder a ordem para trancar, porque eu acho um absurdo um cidadão se defender dentro da sua própria casa, tomando 8 tiros, ter vídeo, ter filme e ele ainda ter que aturar o Estado, importunando, procurando se ele alguma margem de que ele tenha cometido algum crime. E hoje a Oficina Criminal quer conversar com você sobre como preparar uma sustentação oral e te explicar o que de fato faz diferença quando você sobe a tribuna, o que pesa, o que faz muita diferença na cabeça dos componentes do quórum quando você está diante de um tribunal de justiça. Então neste vídeo eu vou te mostrar como eu preparei esse processo, que foi levado a julgamento na semana passada no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná, na primeira Câmara Criminal, e que, após a sustentação, levou um dos desembargadores componentes do quórum a dizer que ficou muito impactado pela sustentação oral e, inclusive, estaria mudando o seu voto. Durante muito tempo se repetiu a frase, eu cansei de ouvir essa frase, de que a sustentação oral não faz diferença, porque o voto já vai pronto. Inclusive, eu trabalhei no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conheço vários assessores de desembargadores que, de fato, nós sabemos do dia a dia do tribunal e de outros tribunais também, que quando os desembargadores vão até a sessão de julgamento, obviamente os votos já estão prontos. Então, muitos advogados, se criou inclusive uma geração de advogados que não fazem a sustentação oral e, mais do que isso, criticam a sustentação oral, dizendo exatamente isso, que o voto já está pronto e que não faz sentido nenhum perder tempo, perder um dia todo lá para fazer a sua sustentação oral. Então, infelizmente, nós temos muitos colegas advogados e advogadas que acabam não fazendo a sustentação oral, nem enviando memoriais antes do julgamento e muito menos comparecendo na sessão de julgamento, sempre alegando que o voto já está pronto, que a sua presença, a sua sustentação, os memoriais antes com o desembargador ou com a assessoria não vão fazer qualquer diferença, quando na prática fazem muita diferença e hoje você vai ver isso acontecendo na prática nesse julgamento da semana passada aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Primeiro ponto muito importante para que você saiba é que a sustentação oral ela é o fim de uma linha, ou seja, é o ápice daquele julgamento. Então, tudo acontece muito antes. E o primeiro passo, além das razões do apelo que te levaram ao tribunal, o primeiro passo mais próximo do julgamento são os memoriais. Os memoriais têm que ser absolutamente diretos. Aqui no escritório, por exemplo, nós temos um hábito de que os memoriais nunca passam de 3 páginas. E é isso. O desembargador relator ou o outro componente do quórum, ou a assessoria desses desembargadores, não querem memoriais gigantescos, que muitas vezes se confundem com as próprias razões de apelação. Memoriais com 20, com 30 páginas não fazem qualquer sentido. Então, o memorial é uma peça absolutamente enxuta, objetiva e visual. Este é o objetivo. Convencer o desembargador de que você sabe exatamente qual é o tema daquele julgamento, qual é o ponto relevante, e é isso que você vai colocar nos seus memoriais. O memorial, obviamente, pode ser entregue para assessoria. Aqui no escritório, por exemplo, nós temos o hábito, inclusive, de enviar antes por e-mail, já quando fazemos o agendamento com o desembargador. E quando nós chegamos, obviamente, nós levamos também na nossa pasta uma cópia do memorial para entregar ao relator ou ao outro componente do quórum e à sua assessoria. Mas lembre-se sempre dessa regra. Os memoriais devem ter, no máximo, 3 páginas, 5 estourando, se você não conseguir colocar ali em 3 páginas, se for um caso absolutamente muito complexo, ou com vários apelantes, ou enfim, vários clientes seus. Mas seja o mais objetivo possível e o mais visual possível. Não coloque jurisprudência em memoriais, não fique enchendo linguiça nos memoriais. O memorial tem que ser algo absolutamente direto para aquela pessoa que vai analisar, conseguir, em menos de 1 minuto, entender o que você está pedindo. Eu estou em mãos com os memoriais que nós fizemos para este caso, que você assistiu trecho da manifestação do desembargador componente do quórum, dizendo que ficou impactado com a sustentação. A fala da tribuna pela defesa me impressionou muito. E eu vou ser bem franco, eu vou pedir vista e se eu confirmar a existência desses vídeos que a defesa colocou, eu vou conceder a ordem para trancar, porque eu acho um absurdo um cidadão se defender dentro da sua própria casa, tomando 8 tiros, ter vídeo, ter filme e ele ainda ter que aturar o Estado, importunando, procurando se ele
alguma margem de que ele tenha cometido algum crime. São memoriais absolutamente objetivos, estou com eles em mãos aqui, você está vendo na sua tela. Inicialmente, eu falo sobre o cabimento do habeas corpus, nesse caso concreto, explico o motivo pelo qual nós optamos por esse remédio constitucional e não por qualquer outro tipo de recurso ou modalidade de remédio constitucional também. E quando eu vou ao mérito, eu sou absolutamente direto. Ataco inicialmente a manifestação, o parecer da Procuradoria, dizendo que não merece conhecimento, como sempre em caso de HC, para trancamento de inquérito, que é esse caso concreto, e posteriormente eu explico de modo absolutamente rápido, direto, objetivo, por que esse inquérito está demorando tanto tempo, está sem qualquer diligência em andamento. O Ministério Público requisitou mais de 6 vezes diligências que não foram cumpridas pela autoridade policial. Tudo isso eu consigo falar em apenas 2 páginas, inclusive juntando aqui prints, se você ver, da manifestação do relatório da autoridade policial, que diz que, nesse caso concreto aqui do escritório, o réu estava cobertado pela legítima defesa, um excludente de ilicitude. Então, essa era a nossa argumentação. Inclusive, explico que neste processo existem vídeos, explico isso nos memoriais, falei isso com os desembargadores e repeti isso também da tribuna no dia do julgamento. Você pode perceber que nesses memoriais nós fomos, como sempre somos aqui no escritório e na oficina criminal, absolutamente diretos e objetivos. Vá direto ao ponto. Os memoriais, não adianta você ficar enrolando, você juntar julgados de tribunais de outros estados, como eu já vi várias vezes isso acontecer. Você tem que saber com quem você está falando, para qual tribunal você está falando. Muitas vezes, os desembargadores que atuam nos tribunais estaduais, eles não querem necessariamente seguir, infelizmente, o entendimento do STJ. Eles têm a sua opinião própria, a sua convicção própria, e eu já ouvi, inclusive, de desembargador em sessão de julgamento, dizendo que, olha, doutor, o senhor não está satisfeito, o STJ decide dessa maneira, vá ao STJ, vá para Brasília. Aqui, a Câmara decide dessa forma. Então, óbvio, isso aí gera muita discussão, eu particularmente acho isso um absurdo, né? Mas é assim que é, e a oficina criminal quer te explicar o que acontece na prática, e não o que é a teoria. Você com certeza já ouviu falar que na teoria a prática é outra. Então é algo absolutamente diferente que acontece na prática do dia a dia, dos tribunais, das sustentações, do que a gente aprende na faculdade, na escola, no cursinho de OAB, enfim. Na prática é assim que funciona. Então saiba para quem você está falando e utilize julgados daquela Câmara, daquela turma específico. De preferência, inclusive, daqueles desembargadores componentes do quórum. Porque daí você, na sua sustentação, pode muito bem falar: desembargador fulano de tal, Vossa Excelência, no mês passado, analisando um caso extremamente parecido, análogo a esse caso que eu estou conversando aqui com Vossas Excelências, decidiu da seguinte forma, e fala. Então, é muito importante que você conheça como aquela turma, aquela Câmara, aqueles desembargadores que estão analisando o seu caso concreto, costumam decidir casos da mesma natureza. Ainda sobre a questão dos julgados que você eventualmente vai utilizar nos seus memoriais, é muito importante você ficar atento se você encontra um julgado daquele desembargador, daquela Câmara e daquele tribunal. Nesse caso concreto, se você olhar na página 1, lá no rodapé, eu cito 2 julgados. Nenhum deles é do TJ Paraná, porque eu não os encontrei no TJ Paraná, na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná. Neste caso, o que eu fiz? Eu fui até o STJ, onde a chance de encontrar um julgado num caso semelhante é muito maior, absurdamente maior, e encontrei casos semelhantes. Mas não faça a juntada da ementa daquela jurisprudência que você encontrou, daquele julgado, enfim. Simplesmente cite, como eu fiz aqui nesse rodapé, de modo rápido, objetivo. Se o desembargador relator ou outro desembargador ou suas assessorias quiserem conferir, tá aqui o número, a data do julgamento, que você vai encontrar ali na página 1. Eu citei um julgado do STJ e um julgado do STF, mas de novo, porque eu não encontrei julgados semelhantes no Tribunal de Justiça do Paraná, naquela Câmara e com aqueles desembargadores. Então, recapitulando, memoriais absolutamente diretos, objetivos e visuais. Primeiro ponto muito importante. Segundo, agendou o horário para conversar com o desembargador ou com a sua assessoria? Vá até lá, leve os seus memoriais em uma pasta, apresente para a assessoria e para o desembargador. Outro ponto importante, julgados. Jamais junte a ementa do julgado nos memoriais. Cite apenas no rodapé, de preferência, de forma organizada, o número daquele julgado e a data do julgamento e quem julgou aquele processo. E conversando com o desembargador ou com a sua assessoria, seja direto, assim como são seus memoriais. Não é lugar para você ficar passando 20, 30 minutos conversando com o desembargador, e o gabinete não é lugar de fazer sustentação oral. Você vai chegar no gabinete, vai ser absolutamente direto, falar: desembargador, eu trouxe para Vossa Excelência os memoriais de julgamento que vai acontecer nesta semana, aqui estão os principais pontos, e trace
pontos objetivos, converse de forma rápida e direta. Ele não tem só você para atender possivelmente aquele dia e ele também não quer ficar conversando mais de 10 minutos com qualquer advogado. Então seja absolutamente direto e rápido com o desembargador e até mesmo com a assessoria. Chegou o dia do julgamento, você vai comparecer até o Tribunal de Justiça. Ou, eventualmente, se você muitas vezes mora no interior ou prefere fazer do seu escritório diretamente por um link, hoje em dia, pós-pandemia, todos sabemos que existem as sessões virtuais e que você também pode fazer a sustentação de forma virtual. Nós aqui no escritório não temos este hábito. Por vários motivos, inclusive estudando neurociência, nós temos sempre o objetivo de comparecer presencialmente na sessão de julgamento, de despachar com os desembargadores presencialmente, com assessoria também presencialmente. Faça isso se você puder, se isso for possível. Isso também muitas vezes nos ajudou aqui no escritório. Chegou no dia do julgamento, compareça na sessão com antecedência. Se a sessão começa às 13, meio-dia e 30 já esteja por lá. Se a sessão começa às 14, também 13 horas, 13h30 já esteja por lá. Por quê? Para que você possa se organizar o seu material e especialmente se identificar para o secretário ou para a secretária daquela sessão dizendo, olha, eu estou aqui, o meu processo é o número 43 da pauta, meu nome é tal e eu vou fazer sustentação nesse caso concreto aqui. Toda a sustentação pode ser dividida basicamente em 4 partes. A primeira delas é o cumprimento. Você tem que cumprimentar os componentes daquela Câmara, daquela turma, os serventuários da Justiça, os advogados, colegas que estão ali e quem você tiver por objetivo cumprimentar naquele momento da tribuna. Obrigado, Excelência. Não será necessário. Cumprimento Vossa Excelência, desembargador Gamaliel, presidente dessa colenda Primeira Câmara Criminal, que mesmo à distância, com maestria, continua a presidir essa Câmara com a mesma competência de toda quinta-feira. Cumprimento aos demais componentes dessa colenda Câmara, ao representante do Ministério Público com cadeira nessa sessão, aos meus colegas, que acredito que sou o último, como sempre, aqui. Então, cumprimento a minha querida estagiária Samara, que hoje se faz presente até esse horário aqui conosco. Depois, passado este momento, que tem que ser absolutamente rápido, objetivo, você não vai ter ali 1 hora. Normalmente você vai ter 15 minutos e às vezes 10 minutos, dependendo do caso concreto que está te levando à tribuna. Então, seja rápido nos cumprimentos. Coisa de no máximo 1 minuto, 1 minuto e meio, torando. Depois dos cumprimentos, vem as razões pelas quais você está ali. Ou melhor dizendo, qual é o recurso que está te levando àquele local, qual é o remédio constitucional que está te levando à tribuna, naquele tribunal. Então, trata-se de uma apelação que a defesa visa a absolvição, uma vez que o réu foi condenado em 1º grau. Ou trata-se de um habeas corpus que visa o trancamento de um inquérito policial, como esse caso concreto que eu trouxe para vocês e nós estamos trabalhando aqui como exemplo, que foi submetido a julgamento ainda na semana passada no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Então aqui você já fala qual é o recurso que te leva até aquele local, um remédio constitucional que está te levando à tribuna, aquele caso concreto, e já trabalha também o mérito. Qual é o seu objetivo? Sobre o que se trata essa apelação, esse rese, enfim, você já vai explicar e vai dizer qual é o seu objetivo, qual é o mérito daquela discussão toda que está te levando até o tribunal. E o que me traz a essa sagrada tribuna hoje da Primeira Câmara Criminal, Excelências, é um habeas corpus, mas não um habeas corpus que se discute, como toda quinta costumo fazer aqui, um caso de prisão preventiva ou prisão temporária, alguma coisa nesse sentido, mas sim um habeas corpus para controle do devido processo legal, especialmente do inquérito policial que tramita há inacreditáveis 4 anos, sem qualquer manifestação da autoridade policial. E depois, na minha percepção, ponto mais relevante, que nós chamamos aqui na oficina criminal de ponto de virada, que é aquele momento em que você vai trazer aquela informação para os julgadores que pode absolutamente virar o jogo do caso concreto. Que você vai trazer um depoimento que foi feito sob tortura, por exemplo, ou nesse meu caso concreto, um vídeo que comprova que o paciente agia em legítima defesa, Sim, ele matou uma pessoa, mas essa pessoa estava disparando contra ele também. Então ele agiu em legítima defesa. Então você tem que trazer, tem que guardar aí essa informação, esse ouro, essa carta na manga para este momento. E o terceiro ponto, e o mais alarmante, é que os fatos, em verdade, já foram absolutamente esclarecidos. Não pela Polícia Civil, não pelo Ministério Público, mas pelo próprio paciente. O próprio paciente, que além de segurança exerce também a função de instrutor de tiro e armamento, ele levou o seu armamento que ele utilizou na legítima defesa para a autoridade policial, levou o DVR com as câmeras de segurança para que a autoridade policial tivesse conhecimento
E lá consta, no movimento 24 deste processo, absolutamente todas as imagens da parte externa da casa e da parte interna que mostram os atiradores chegando ao local, dentro da residência, disparando contra o paciente e disparando contra a sua família. E ele reagiu após levar aproximadamente 8 disparos de arma de fogo, foi até o cofre do seu quarto, retirou um revólver calibre 38 e, reagindo à injusta agressão, matou um desses atiradores que estava dentro da sua residência. E por esse motivo, esse inquérito tramita há tanto tempo, Excelência. E por fim, o pedido. Afinal de contas, o que você quer com essa apelação? Você está procurando uma melhora na dosimetria da pena? Uma redução na pena do seu cliente? Ou você está procurando uma absolvição? No HC, você está discutindo um HC sobre necessidade ou não de manutenção de uma prisão preventiva? Ou é um caso de HC para trancamento, para controle do devido processo? Então, no final, você tem que ser muito claro também. Qual é o seu pedido? O que te leva à tribuna? O que você está querendo fazer ali? O que você está discutindo naquele caso concreto? E finaliza fazendo o pedido. Excelências, por esse motivo, este habeas corpus, o requerimento da defesa neste HC é que haja o trancamento do inquérito policial. Agradeço os ouvidos atentos de Vossa Excelência, de Vossas Excelências, e devolvo a palavra, senhor presidente. Encerra a sua sustentação. Basicamente, é isso que você vai trabalhar na tribuna, essa sequência desses 4 tópicos. E é em nome desses limites, Excelência, não só temporal, mas sim para trazer uma paz para essa pessoa, para esse paciente, é que a defesa vem a essa tribuna requerer, sim, o trancamento por meio de habeas corpus. Foi o único remédio constitucional que a defesa encontrou, porque se manifestou várias e várias vezes em primeiro grau, a ordem foi denegada, e por isso vimos a primeira Câmara Criminal requerer a Vossas Excelências o trancamento desse inquérito, especialmente pela análise das imagens do movimento 24 do processo, que mostram de forma clara, cristalina, que o paciente agiu em legítima defesa. São essas as considerações. Eu agradeço os ouvidos sempre atentos de Vossas Excelências e devolvo a palavra, desembargador. Recapitulando, portanto, chegou na tribuna os cumprimentos. Receba a palavra do senhor presidente, os cumprimentos. Cumprimento o presidente da sessão, cumprimento os demais componentes daquela Câmara, o membro do Ministério Público, os colegas advogados e advogadas. Posteriormente, o que te leva à tribuna é uma apelação, é um rese, é um HC, enfim, uma revisão criminal. Você vai dizer o que está te levando àquele caso concreto na tribuna e também o mérito da questão. Depois, e aqui o ponto primordial e principal, você vai guardar essa carta na manga e vai trazer aquela informação mais relevante. Nesse meu caso, há vídeos no processo que comprovam que o paciente agiu em legítima defesa. Ponto relevantíssimo, porque o desembargador relator não havia dito isso em nenhum momento. Os outros desembargadores também não. Então, você traz essa informação já da tribuna. Posteriormente, encerra fazendo o seu pedido. Nesse meu caso concreto, o pedido da defesa é que haja o trancamento do inquérito policial. Se for uma apelação, o pedido da defesa é que haja reforma na dosimetria da pena ou uma absolvição. Encerra o seu pedido, devolve a palavra e agradece pela oportunidade de sustentar naquele local. Eu quero aproveitar que eu estou conversando com vocês sobre sustentação oral e te dizer que um dos nossos grandes objetivos aqui na Oficina Criminal é ensinar advogados, especialmente advogados que muitas vezes estão no início da carreira, a fazer uso da palavra, a pensar de forma estratégica, a utilizar o processo a seu favor, seja na tribuna, seja no tribunal do júri, seja no seu escritório peticionando. E é justamente estes pontos que nós trabalhamos na mentoria prática da Oficina Criminal. Então, se você tem interesse em melhorar a sua advocacia, seja no tribunal, fazendo uso da sustentação oral, seja no tribunal do júri, atuando no plenário do júri, ou nos tribunais superiores, ou no seu peticionamento, enfim, a mentoria da Oficina Criminal está aqui para te ajudar. Então, se você se interessa por esses temas que eu falei, estou deixando um link neste vídeo para que você conheça a mentoria da Oficina Criminal. Nós temos várias modalidades de pagamento, parcelado inclusive, sem comprometer o seu limite de cartão, parcelamento no Pix, tudo para facilitar o ingresso de novos advogados, novas advogadas na nossa mentoria prática da Oficina Criminal. Então, se você tem interesse, não perde tempo, mude a sua advocacia, clica no link desse vídeo e tenha acesso à nossa mentoria da Oficina Criminal. Tem um outro grande ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que aconteceu neste caso concreto e já aconteceu comigo em outras oportunidades, não só no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mas inclusive no STJ, de um caso em que eu, assim como fiz aqui neste julgamento, fiz uso da palavra e posteriormente
pedir para fazer uso da palavra novamente, alegando uma questão de fato. Veja, não se trata aqui de uma questão de ordem, são coisas absolutamente distintas. É uma questão de fato para que você esclareça algo que foi dito por um dos julgadores que está em sentido absolutamente oposto com aquilo que existe factualmente no processo. Neste caso concreto, por exemplo, você vai ter acesso à sustentação oral na íntegra, se você tem interesse, nós também vamos deixar esse link aqui para você. Um dos desembargadores componentes do quórum disse que o paciente foi atrás da vítima e disparou contra ela para fora da casa. E isso vai completamente contra os fatos do processo e também as imagens que estavam juntadas já no sistema Projude aqui do estado do Paraná. Neste momento, eu fiz uso da palavra e falei, excelência, uma questão de fato. E já expliquei, não houve essa perseguição do lado externo da casa. Na verdade, o meu cliente, o paciente desse HC, fez os disparos de dentro da própria residência, uma vez que ele já tinha sido baleado 8 vezes. E ele estava no seu quarto disparando contra aquelas pessoas que invadiam a sua residência. Então eu fiz esse esclarecimento e isso ligou um alerta também, não só no desembargador, que disse até, desculpa, então eu estava confundindo com outro processo, mas também nos outros componentes do quórum, falaram, olha, o cara estava dentro do quarto, sendo atacado dentro da sua própria casa. Fica muito evidente aqui a legítima defesa. E, inclusive, eu fui além. Eu disse que o vídeo de dentro da casa também, porque havia uma câmera fora e uma câmera dentro da residência. O vídeo de dentro da residência mostra quando ele foi socorrido pelos seus parentes, que carregavam ele com os disparos, todo ensanguentado, enfim, de modo que ficou claramente comprovado que em nenhum momento ele saiu da residência e foi buscar a vítima do lado de fora. Portanto, quando o desembargador que estiver fazendo uso da palavra, seja o relator ou os outros componentes do quórum, falarem algo que não corresponde à verdade dos fatos daquele processo, você deve fazer uma questão de fato e esclarecer aquele fato que pode, inclusive, mudar o jogo, como mudou nesse caso concreto e fez, inclusive, com que o relator dissesse que estava se confundindo em relação a outro processo. E ele foi atrás, né? Foi atrás. Saiu de casa para ir atrás e matou o cidadão. Sei. Quer dizer, ele não estava dentro de casa. Que a defesa falou que estava dentro de casa. Não, excelência, uma questão de fato. Ele estava dentro de casa. Dentro de casa que ele alvejou o criminoso que invadiu a sua residência. O cidadão estava fora. Não. Não, os atiradores ingressaram na residência, movimento 24, tem os vídeos dos atiradores dentro da residência. Eles que adentram a residência. Não vai, excelência. Não vai, tanto é que depois ele é retirado de dentro do próprio quarto, baleado. E arrastado pelo colo, que também estão nas imagens. Em nenhum momento ele sai daqui. Tá, mas onde que está previsto que eu posso fazer uso da palavra para esclarecer uma questão de fato? Não é no Código de Processo Penal que isso está previsto. São nos regimentos internos dos tribunais, que normalmente, via de regra, são muito parecidos, inclusive. Aqui no Paraná, eu até notei, está previsto no artigo 211 do Regimento Interno do TJ Paraná, que diz o seguinte, vou colocar aí na tela para vocês. Portanto, quem vai lhe devolver a palavra não será nem o presidente da sessão, é o relator, para que você esclareça aquela questão de fato que você suscitou da tribuna. Portanto, fique atento, porque você tem o direito de fazer uso da palavra, inclusive após a sua sustentação oral. Fique atento, conheça o regimento interno do tribunal que você está sustentando, porque se for dito algo contrário, não só à prova do processo, como era nesse meu caso concreto, mas aos fatos do processo, você pode e deve esclarecer isso ao julgamento, aos julgadores, porque isso pode mudar absolutamente aquele julgamento, como também aconteceu nesse caso concreto, ao esclarecer essa questão factual do processo. Então, se você ainda acredita ou acreditava que a sustentação oral não faz diferença, reveja esse vídeo, analise ponto a ponto tudo que nós conversamos, desde a preparação do seu recurso, até os memoriais, ao agendamento da audiência com os desembargadores componentes do quórum, com as suas assessorias. Lembre-se de ser direto, objetivo nos memoriais, não é lugar para que você fique enchendo de julgados, enchendo linguiça, colocando 10, 20 páginas, porque aqui o nosso objetivo é te ensinar como as coisas funcionam na prática e não na teoria. Se você quer ter acesso ao vídeo completo dessa sessão de julgamento, inclusive com a minha sustentação oral, com a fala de cada um dos desembargadores, com a mudança de voto que aconteceu na sessão por parte do próprio relator, clica no link, tem um vídeo aqui do YouTube que mostra exatamente como aconteceu esse julgamento no Tribunal de Justiça do Paraná. E se você quer aprender mais sobre prática da advocacia criminal, postura em audiência, fechamento de contrato com o cliente, sustentação oral, preparação para um júri,
júri, utilização da oratória no tribunal do júri, perante o plenário do tribunal do júri, se inscreve no canal da Oficina Criminal, que toda semana nós postamos conteúdo como esse para que você possa se aprofundar nesse tema da advocacia criminal prática. Menos teoria e mais prática. Esse é o objetivo da Oficina Criminal com você. Te vejo na próxima semana.